Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. O que segue é a dublagem da série A Ciência Completa da Bhakti Yoga, um conjunto de aulas do Néctar da Devoção, dadas por Sua Divina Graça a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Esta aula gravada em 29 de outubro de 1972, em Vrindavana, Índia. Pradyumna Prabhu lê da introdução do Néctar da Devoção. As atividades podem ser divididas em duas classes. Uma classe pode ser para se alcançar um determinado objetivo, e a outra pode ser para se evitar alguma circunstância desfavorável. Em sânscrito, estas atividades são chamadas pravriti e nivriti, ação positiva e ação negativa. Há muitos exemplos de ação negativa. Uma pessoa doente, por exemplo, tem que ser cautelosa e tomar o remédio para evitar alguma doença desfavorável. Aqueles que estão cultivando a vida espiritual e executando o serviço devocional estão sempre ocupados em atividades. Estas atividades podem ser executadas com o corpo ou com a mente. Pensar, sentir e desejar são atividades da mente, e quando desejamos fazer algo, a atividade se manifesta por intermédio dos sentidos corpóreos grosseiros. Assim, em nossas atividades mentais devemos sempre tentar pensar em Krishna. E devemos tentar planejar como agradá-lo, seguindo os passos dos grandes acharyas e do mestre espiritual pessoal. Há atividades do corpo, atividades dos diferentes sentidos e atividades da fala. Uma pessoa consciente de Krishna emprega suas palavras para pregar as glórias do Senhor. Isto se chama Kirtana. E com a mente, uma pessoa consciente de Krishna pensa sempre nas atividades do Senhor, como, por exemplo, ele falando no campo de batalha de Kurukshetra, ou se dedicando a seus diversos passatempos em Vrindavana com seus devotos. Dessa maneira, podemos pensar sempre nas atividades e nos passatempos do Senhor. Este é o cultivo mental da consciência de Krishna. Srila Prabhupada inicia a explicação. Então, a consciência de Krishna não é inatividade. Isso nós discutimos ontem. Na verdade, a atividade está sendo influenciada pela alma. Mas isso está sendo expresso através da inteligência, da mente e do corpo. As atividades estão vindo da plataforma espiritual, mas porque isto agora é contaminado pelas coberturas materiais, as atividades não são muito ajustadas. Atividades doentes. O pensar, sentir e desejar. Este pensar, sentir e desejar agora está poluído por causa das coberturas materiais. Por isso nós temos que reverter o pensar, sentir e desejar para a consciência de Krishna. Como isto é explicado aqui, que nós devemos sempre pensar nas atividades de Krishna. Nós devemos sempre sentir por satisfazer Krishna. E nós devemos sempre desejar realizar os seus desejos. O mesmo sentimento, Nirbande Krishna Sambande, Yukta Vairagya Muchyate. Srila Rupa Goswami está nos dando duas fórmulas de como nos tornarmos conscientes de Krishna, ou de como permanecermos em consciência de Krishna. Então, uma fórmula é que Anasaktasya Vishayam Yatarham Upayunjataha. Você não deve ficar muito apegado aos Vishayas. Assim como nós temos a tendência de construir um arranha-céu. Como no seu país vocês fazem. Então, você não deve ficar apegado ao arranha-céu, mas você pode utilizar a tendência para construir um grande templo, como um arranha-céu para Krishna. Desta maneira, você tem que purificar suas atividades materiais. Na verdade, em pura consciência de Krishna, não há nada material. Eu já expliquei isso várias vezes. Atividades materiais significa atividades sem consciência de Krishna. Isto é atividade material. Assim como nós estamos falando através deste microfone. Nós não rejeitamos isso como material. Nós aceitamos isso como espiritual. Porque isso está sendo usado para espalhar a consciência de Krishna. Anasaktasya Vishayam Yatarham Upayunjataha Yatha Arhati. Como isso merece.
Porque este microfone é feito de elementos materiais, terra, água, fogo, ar. Mas isto, se nós lembramos que estas energias materiais, terra, água, ar, fogo, céu, mesmo a mente, a inteligência, o ego, prakriti-me bina ashtada, eles são também energias de Krishna. Eles não são separados de Krishna. Por isso, se Krishna é espírito, então esses assim chamados elementos materiais, eles também são espírito. Mas isso é usado como material porque nós não lembramos o relacionamento desses elementos materiais com Krishna. Por isso a conclusão é que quando nós esquecemos de Krishna, então isto é material. De outra maneira, não há nada como material. Tudo é espiritual. Porque Brahmana Shakti, isto é descrito no Vishnu Purana. Ekadesha stitasyagner jyotsna vishtarini yatha sarvedam Brahmana Shakti. Eu não lembro o verso todo. Então tudo. Isto é Shakti Parinamavada. Shakti Parinamavada. Tudo. Sarvam Kaluidam Brahma. Tudo que nós experimentamos, isto é a manifestação da energia de Krishna. Sarvedam Akilan Jagat, Brahmana Shakti, Shakti e Shaktiman. Eles não são diferentes. Se nós aceitamos tudo como expansão de Brahmana Shakti, energia de Krishna, e utilizamos isto para Krishna, então não há nada, não existe tal coisa como material. Tudo se torna espiritual. Então, se nós pensamos desta maneira, pensar, sentir e desejar, se nós utilizamos nossas atividades psicológicas em consciência de Krishna, então nós nos mantemos firmemente apegados a Krishna. Yukta Vairagya Muchate. Vairagya significa renúncia. Nós não precisamos renunciar a nada, contanto que nós vejamos tudo encaixado em consciência de Krishna. Isto é necessário. Continue. Pradyumna Prabhu continua a leitura da introdução do Néctar da Devoção. Analogamente, podemos oferecer muitos serviços com nossas atividades corpóreas. Porém, todas essas atividades têm que estar relacionadas com Krishna. Estabelecemos esta relação quando estabelecemos nossa relação com o Mestre Espiritual autêntico, que é o representante direto de Krishna na sucessão discipular. Assim, a execução de atividades conscientes de Krishna com o corpo deve ser orientada pelo Mestre Espiritual e então levada a cabo com fé. Srila Prabhupada retoma a explicação. Sim, nós não devemos manufaturar nossa própria maneira. Isto é a atividade de Krishna. Isso deve ser confirmado pelo Mestre Espiritual. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura explicou em seu comentário ao Bhagavad Gita, em conexão com o verso Vyavasayatmika Buddhi Ekeha Kurunandana, Vyavasayatmika Buddhi Nishchayatmika Buddhi. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura diz que qualquer ordem que eu obtenha do meu Mestre Espiritual, isto é a minha vida e alma. Eu devo executar isto completamente, sem me preocupar com conveniências ou inconveniências pessoais. Isto é chamado Vyavasayatmika Buddhi, Eka. Nós não podemos manufaturar nada como atividade consciente de Krishna. Mas nós devemos estar sempre prontos para levar adiante a ordem do Mestre Espiritual, que é o representante de Krishna. Sakshadaritva Nasamasta Shastrei. O Mestre Espiritual é reconhecido como o representante fidedigno de Krishna, Sakshadaritva. Por isso nós devemos oferecer respeitos como sendo tão bom quanto Krishna. E assim a prasada, Bhagavat Prasada. E se nós podemos satisfazer nosso Mestre Espiritual, então nós satisfazemos Krishna. Simplesmente, alguém diz que Krishna apareceu há 5.000 anos atrás. Ele não está mais presente. Então, como nós vamos executar a ordem de Krishna? A ordem de Krishna pode ser executada por executar a ordem do Mestre Espiritual. E assim a prasada, Bhagavat Prasada. Nós não podemos desobedecer. E assim a prasada, Nagati Kutopi. Este é o processo. No Chaitanya Charitamrita é extensamente explicado qual é a posição do Mestre Espiritual. Mas ao mesmo tempo, o Mestre Espiritual não se aceita a si mesmo como Deus ou Krishna, assim como fazem os Mayavadis. Não. O Mestre Espiritual fidedigno sempre pensa em si mesmo como servo do servo do servo de Krishna. Gopi Bhartu Padakamalayo Dasadasa Anudasaha. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 13, verso 80. Não é que
Por que meus discípulos me aceitam como tão bom quanto Krishna? E por que meus discípulos me oferecem respeitos exatamente como eles oferecem respeito a Krishna? Isto não significa que eu sou Krishna. Eu sou servo do servo do servo de Krishna. Esta é a posição. Continue. Pradyumna Prabhu continua a leitura do Néctar da Devoção. A conexão com o mestre espiritual é chamada iniciação. Da data da iniciação pelo mestre espiritual, a conexão entre Krishna e a pessoa cultivando a consciência de Krishna é estabelecida. Sem iniciação pelo mestre espiritual autêntico, a verdadeira ligação com a consciência de Krishna nunca é efetuada. Srila Prabhupada. Sim, nós devemos nos conectar com a corrente. Assim como você tem seu quarto aquecido com fios elétricos. Se você não toca isso com a corrente que está passando, então simplesmente o calor elétrico não vai ajudar você. Similarmente, iniciação é essencial. Adou Gurvashrayam, Srila Rupa Goswami recomenda em seu Bhakti-rasamrita Sindhu que para a execução da apropriada vida espiritual, a pessoa deve aceitar o abrigo de um mestre espiritual fidedigno. Tasmad Gurum Prapadyeta Jigyasu Shreya Uttamam. Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 3, verso 21. Uma pessoa que está realmente interessada em Uttamam. Uttamam significa transcendental, Udgatatamam, além da escuridão. Este mundo material é escuridão. Tamasima Jyotirgamaha. O mundo espiritual é cheio de luz. Por isso, qualquer coisa espiritual, isto é chamado Uttamam. Um outro nome de Krishna é Uttamashloka. Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Krishna não pertence a este mundo material. Apenas os tolos e patifes, eles pensam em Krishna tendo um corpo material. Avajananti mam muda manushin tanum ashritam. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 11. Krishna está sempre em seu corpo espiritual, Satchitananda Vigraha. Ishvara Paramakrishna, Satchitananda Vigraha. Similarmente, se nós estabelecemos nossa relação fidedigna com o mestre espiritual, representante de Krishna, imediatamente nossa conexão com Krishna fica estabelecida. Continue. Pradyumna Prabhu. Este cultivo da consciência de Krishna não é material. De uma maneira geral, o Senhor tem 3 energias, a saber, a energia externa, a energia interna e a energia marginal. As entidades vivas são chamadas de energia marginal, e a manifestação cósmica material é a ação da energia externa ou material. Srila Prabhupada retoma a explicação. Assim, Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. A suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus, tem inumeráveis multi-energias. Acadêmicos eruditos, devotos, eles dividem as energias em 3, externa, interna e marginal. Então as entidades vivas, elas são produtos da energia marginal. A entidade viva é energia, Prakriti, não Purusha. Purusha é Krishna. Nós somos todos Prakritis, todos entidades vivas. Prakriti significa predominado, e Purusha significa predominador. Assim como nós vemos, ordinariamente, esposo e esposa. O marido é o predominador, e a esposa é predominada. Muito embora não haja diferença entre marido e mulher. Eles são um, dividido em 2. Similarmente, Prakriti e Purusha, eles são um, eles não são 2. Isto é explicado por Swarupa Damodara. Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasmad Ekatmano Apipura Dehabhedo Gatoto. Radha, Krishna, eles são um. Mas, embora eles sejam um, eles se bifurcaram como Radha e Krishna. Assim, não há diferença entre Radha e Krishna. Radha é energia superior, ou energia espiritual. E Krishna é o energético. Similarmente, este mundo material é energia de Krishna. Similarmente, as entidades vivas, elas são energia marginal, entre a energia externa e a energia interna. As entidades vivas são chamadas energia marginal, porque a energia viva tem que agir sob outra energia, seja ela energia material ou energia espiritual.
Assim, quando a entidade viva está sob a energia espiritual, esta é a sua condição normal. E quando ela está sob a energia material, esta é a sua condição anormal. Nós devemos sempre lembrar, energia material significa esquecimento de Krishna. Assim como neste mundo material, tudo está aí, mas falta a consciência de Krishna. Você viaja por todo o mundo e você verá uma profusão de arranjos para a gratificação dos sentidos. Mas não existe arranjo para o entendimento de Krishna. Isto é chamado energia material. Mas se você traz Krishna para a assim chamada energia material, isto se torna energia espiritual. Por isso, este movimento para a consciência de Krishna é para despertar a energia espiritual da entidade viva. Mahatmanas tumam bharata devim prakritim ashritaha. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 13. Mahatma e Duratma. Qual é a diferença? A diferença é que Duratma está sob a influência da energia externa. Bahirartamaninaha Natevidu Swartagatimhi Vishnum Durashaya Ye Bahirartamaninaha. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, verso 31. Quando nós estamos muito absortos no conceito corpóreo da vida, eu sou este corpo, eu sou americano, eu sou indiano, eu sou brahmana, eu sou kshatriya. Quando nós estamos influenciados pelos conceitos corpóreos da vida, isto é chamado energia material. E quando nós estamos influenciados pela energia espiritual, nós sempre pensamos que eu sou um servo do servo do servo de Krishna. Gopi Bharatu Padakamalayoho Dasa Dasa no Dasaha. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 13, verso 80. Naham Vipro Nacha Narapatir. Eu não sou brahmana, ou kshatriya, ou vaishya, ou shudra, ou sannyasi, ou brahmachari. Isto é um verso dado pelo Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Ele rejeita qualquer designação material. E ele nos informa que, de ver a Swarupahaya Krishnera Nityadas, quando nós sentimos de verdade que eu sou um servo de Krishna, isto é a nossa liberação. Hitwa Anyatarupam Swarapena Vyavastitihi. Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 10, verso 6. Isto é Swarupa. Quando você está existindo como um servo de Krishna, então você é mukta, liberado. Você não tem que fazer nenhum esforço separado para se tornar livre ou liberado. Continue. Pradyumna Prabhu continua a leitura da introdução do Néctar da Devoção. Depois, há o mundo material, que é uma manifestação da energia interna. As entidades vivas, que são chamadas de energia marginal, executam atividades materiais quando agem sob a influência da energia externa inferior. Mas quando se dedicam a atividades sob a influência da energia espiritual interna, suas atividades são chamadas de conscientes de Krishna. Isto significa que as grandes almas ou os grandes devotos não agem sob o encanto da energia material, mas agem, em vez disso, sob a proteção da energia espiritual. Srila Prabhupada. Mahatmanas tumam bharata daivim prakritim ashritaha. Eles não agem sob a influência. As pessoas ordinárias, elas veem que os devotos agem como nós. Não. As atividades deles estão sob a influência da energia espiritual. Isso parece como os karmis, gyanis, mas os bhaktas são diferentes dos karmis e gyanis. Gyana karmadyanavritam. Eles não são influenciados pelos princípios de gyana e karma. Eles são influenciados pelas atividades que podem satisfazer a Krishna. Anukulyena Krishnanushilanam. Anushilanam. Atividades, cultura. Anukulyena Krishnanushilanam. Assim, eles estão simplesmente ocupados nas atividades de Krishna. Muito embora isso pareça com atividades ordinárias. Por isso eles se confundem. Assim como Arjuna. Arjuna está lutando, e um outro soldado está lutando do outro lado. Mas as atividades de Arjuna como um soldado é serviço devocional, porque ele está tentando satisfazer a Krishna. Do outro lado, eles estão lutando pelo seu próprio interesse, como se tornar vitorioso e conquistar o reino. Esta era a ideia deles. Aqui, Arjuna não queria lutar, mas quando ele entendeu que Krishna deseja essa luta, ele se ocupou nela. Por isso, sua luta era para satisfazer a Krishna, não para satisfazer os seus sentidos. Como está explicado no Chaitanya Charitamrita. Para satisfazer os próprios sentidos, isto é chamado kama. E satisfazer os sentidos de Krishna, isto é chamado prema.
Esta é a diferença. Continue. Pradyumna Prabhu. Quaisquer atividades executadas no serviço devocional ou em consciência de Krishna estão diretamente sob o controle da energia espiritual. Em outras palavras, a energia é uma espécie de força que pode ser... Srila Prabhupada interrompe com a explicação. Isto é energia espiritual. Assim como Arjuna está lutando. Aquela energia é inspirada por Krishna. Assim, Arjuna aceitou isso. Eu devo lutar. Krishna quer isto. Eu devo satisfazer Krishna. Isto é energia espiritual, veja. O outro grupo, eles também estão lutando com a mesma energia, mas eles não têm consciência de Krishna. Assim, agir em consciência de Krishna não é nada maravilhoso. Simplesmente você direciona a sua energia para Krishna. Isto é consciência de Krishna. Todo mundo tem energia, mas quando isto é ocupado na gratificação dos próprios sentidos, isto é material. E quando isto é ocupado para a satisfação de Krishna, isto é espiritual. Tente entender a diferença entre material e espiritual. Continue. Pradyumna Prabhu continua a leitura. Em outras palavras, a energia é uma espécie de força que pode ser espiritualizada, tanto pela misericórdia do mestre espiritual autêntico, quanto pela misericórdia de Krishna. Srila Prabhupada explica. Guru Krishna Kripayapaya Bhakti Lata Bija. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 19, verso 151. Nós temos que adquirir esta energia através da misericórdia do Guru e Krishna. Assim, Krishna está dentro como Chaitya Guru. E quando nós somos sérios, ele vem para fora como mestre espiritual. Shiksha Guru, Diksha Guru. Assim não há diferença entre Shiksha Guru e Diksha Guru e Krishna. Krishna se manifesta externamente como Shiksha Guru e Diksha Guru. Continue. Pradyumna Prabhu. No Chaitanya Charitamrita de Krishna Das Kaviraja Goswami, o Sr. Chaitanya declara que uma pessoa que, pela graça de Krishna, entra em contato com um mestre espiritual autêntico é uma pessoa afortunada. Aquele que leva a vida espiritual a sério recebe de Krishna a inteligência para entrar em contato com o mestre espiritual autêntico. E então, pela graça do mestre espiritual, avança na consciência de Krishna. Srila Prabhupada comenta. Sim, esta é a afirmação no Chaitanya Charitamrita. Eirupe Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavan Jiva Guru Krishna Kripayapaya Bhakti Lata Bija. Nós estamos viajando em diferentes espécies de vida, em diferentes planetas. Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavan Jiva. Não são todos afortunados. Uma pessoa deve ser muito afortunada para entrar em contato com Krishna e Guru. Assim, como essa fortuna se torna possível? Isto é chamado Agyata Sukriti. Sukriti e Duskriti. Estas duas palavras são usadas no Bhagavad Gita. Naman Duskriti no Mudha Prapadyante Naradamaha. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 15. Existe a palavra Duskriti e Sukriti. Chaturvidha Bhajantiman Sukriti Arjuna. Assim, este Sukriti, esta fortuna, existe uma chance que é chamada Agyata Sukriti. Agyata Sukriti significa como o representante de Krishna que está pregando por todo o mundo. E se alguém vem e entra em contato com o representante de Krishna e o satisfaz, ele adquire algum Agyata Sukriti. Isto é chamado Agyata Sukriti. Ele não sabe que benefício espiritual ele está alcançando por servir o representante de Krishna. Ele não sabe. Mas ele adquire isto imperceptivelmente. Isto é chamado Agyata Sukriti. Assim, quando a Agyata Sukriti é acumulada, então ele se torna afortunado. Isto é chamado Kono Bhagyavan Jiva. Assim como Shukadeva Goswami está descrevendo sobre os garotos vaqueirinhos que estão brincando com Krishna. Itham shatam brahma sukhanubhutya dasyangatanam paradaevatena maya shritanam naradarakena sakam vijaru krita punya punjaha. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 12, verso 11. Krita punya punjaha. Esses garotos que estão brincando com Krishna como vaqueirinhos, eles não são garotos ordinários. Shukadeva Goswami diz, eles são Krita Punya Punjaha. Por muitas vidas, eles acumularam atividades piedosas, e assim agora,
eles obtiveram a associação de Krishna para brincar com ele. Krita Punya Punjaha. Similarmente, este Agyata Sukriti, quando eles são acumulados, assim como você deposita num banco, 4 anas, 2 anas, um dia isto vai se tornar 100 rúpias. Similarmente, este Agyata Sukriti, quando eles se acumulam, isto faz a fortuna da pessoa se associar com o Guru e Krishna. Ei Rupe Brahmanda Brahmite, Kono Bhagyavanjiva, Guru Krishna Kripaya Paya Bhakti Lata Bija, Malihanya Seibijakara Aropana, Shravana Kirtana Jalekaraye. Então, Bija significa semente. Semente Bhakti Lata. Bhakti é comparada exatamente com uma trepadeira. A trepadeira não fica de pé sozinha. Ela abraça uma outra árvore e então cresce. Similarmente, Bhakti Lata. Bhakti sempre abraça os pés de lótus de Krishna e então cresce. Por isso, isto é chamado Bhakti Lata. Então, Bhakti Lata Bija. Se uma pessoa é afortunada por acumular estas boas atividades imperceptíveis, pela associação com devotos, então ele obtém este Bhakti Lata Bija, a semente de Bhakti Lata. Então Chaitanya Mahaprabhu recomenda Malihanya Bija Kare Aropana. Assim como você obtém uma boa semente de rosas. Então, se você planta no chão, simplesmente se torna um bom jardineiro. E água. Então, isso cresce gradualmente. Então, nós temos que pegar a Bhakti Lata Bija do mestre espiritual fidedigno e plantar no coração. Tajoshanada Shu Apavarga Vartmani Shraddha Bhakti Ranukramishati. E aguar. Por simplesmente plantar, você não termina o seu negócio. Você tem que plantar, você tem que aguar. Então, o que é este aguar? Malihanya Seibijakare Aropana Shravana Kirtana Jale Karaye Sechana. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 19, verso 152. Isto é o aguar. Ouvir sobre Krishna, cantar sobre Krishna. Assim, você pega a Bhakti Lata Bija do mestre espiritual. Isto é chamado iniciação. E a desenvolve por jogar a água do ouvir e cantar. Então ela cresce. E um dia ela vai crescer tanto que vai penetrar os muros deste universo. E vai para o mundo espiritual. E gradualmente para Goloka Vrindavana. E agarra os pés de lótus de Krishna. E então produz os seus frutos. E você desfruta por comer os frutos. Continue. Que hora é? O devoto então responde a Prabhupada que já são 6 horas. Prabhupada. Tudo bem então. Hare Krishna. Fim.